1.200.000 processos sobre violência doméstica contra a mulher tramitaram na Justiça Estadual Brasileira em 2016, e só na Justiça Estadual. No ano seguinte, o Conselho Nacional de Justiça criou a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que completou um ano. Como avaliar o programa? Quais são os resultados? O que a gente conquistou e o que ainda precisa buscar? O Fórum de hoje discute violência doméstica. 2 de cada 10 brasileiras já foram agredidas. Há também quase 5 assassinatos a cada 100.000 mulheres, o que coloca o Brasil em 5º lugar no ranking mundial. Metade dos crimes foi cometido por familiares e 1/3 desses casos foi praticado por parceiros ou ex-parceiros. Para falar sobre esse assunto, estão aqui a juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Andremara dos Santos, e a pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da Universidade de Brasília, Ana Paula Antunes Martins. Primeiro, muito obrigado pela presença das duas aqui no Fórum. Eu começo com você, Andremara. Que resultado, que balanço você faz desse primeiro ano do Programa Nacional de Enfrentamento? O que você destaca? Eu destaco a melhor estruturação das coordenadorias estaduais da mulher em situação de violência doméstica. Esse é um instrumento poderoso que foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça logo depois da edição da Lei Maria da Penha, mas que não tinha um suporte, uma estrutura até então. Com a implementação da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica, em março de 2017, através da Portaria 15, isso mudou, porque a portaria, ao estruturar a política judiciária de enfrentamento à violência doméstica, a violência contra a mulher, inclusive, principalmente, a violência doméstica e familiar, previu a estruturação das coordenadorias de modo a que elas pudessem articular, promover, trabalhar para que o judiciário fizesse a adequação da sua atuação dentro da perspectiva de gênero. E essa portaria, inclusive, prevê a possibilidade de as coordenadorias terem uma dotação orçamentária própria para financiar os seus projetos. E isso foi um impacto, isso fez muita diferença. Isso traz o quê? Capilaridade, mais locais no Brasil, nos municípios, é isso? Traz mais efetividade, traz mais possibilidade de uma atuação concreta e efetiva, porque as parcerias, elas demandam, sim, que haja uma possibilidade de capilaridade, e os tribunais de justiça, ao terem um órgão vinculado à própria presidência, mas com estrutura, com participação no orçamento e o poder de articulação, faz com que a atuação de cada juiz, de cada vara no interior, possa acontecer de uma forma amparada, apoiada, de modo que possa acontecer a articulação com a rede, a influência do judiciário, inclusive, no fortalecimento da rede, que inclusive é uma das metas do Poder Judiciário Nacional, o fortalecimento dessas redes, da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Porque há um detalhe, enfrentamento à violência contra a mulher não se faz apenas com o judiciário. Não, isso não é um problema de mulheres, isso não é um problema só de mulheres, isso é um problema da sociedade e se enfrenta com as instituições devidamente fortalecidas dentro de suas atribuições. Então, é preciso que atuemos em conjunto e é preciso que a rede seja acionada, seja fortalecida, seja muitas vezes até mesmo criada. E essa atuação, esse fortalecimento das coordenadorias foi algo de impacto. Agora, desde o mês de janeiro, final do mês de janeiro, por determinação da ministra Carmen Lúcia, temos viajado a todos os estados, verificando a situação das mulheres presas, grávidas e lactantes, que a questão é da violência institucional contra a mulher, mas também visitando as coordenadorias estaduais e, quando possível, inclusive alguns juizados. E o retrato é sempre o mesmo. Há um fortalecimento, inclusive as coordenadorias agora estão se estruturando com leis locais e isto é realmente gratificante. A diferença foi fundamental. Você pesquisa esse assunto já há bastante tempo, Ana Paula. O que você traz aí para a gente? Quais são as conquistas?
Desde o advento da Lei Maria da Penha, né, em 2006, nós tivemos uma transformação muito importante do Estado no que diz respeito à ampliação dos serviços especializados de enfrentamento à violência, né, de atendimento às mulheres em situação de violência. Então, recentemente tivemos estudos que mostram que mais de 1.000 equipamentos públicos estão dispersos, né, pelo Brasil inteiro, buscando então atender essas mulheres em situação de violência e coibir fenômenos mais graves, né, como o feminicídio. A ampliação desses serviços, né, o que a gente chama de capilaridade, né, das políticas públicas, é fundamental, especialmente num país, né, com uma dimensão territorial dessa magnitude, expandir para que as pessoas tenham acesso à justiça, independentemente do tamanho do seu município, é fundamental. Agora, além disso, é muito importante que a gente tenha transversalidade das políticas públicas, de modo que mais serviços, mais atores do Estado estejam empenhados no enfrentamento à violência, né? Então, as pesquisas têm mostrado que a mídia cumpre um papel fundamental, as escolas, a universidade, na prevenção da violência, né? A gente tem uma fala da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, sobre esse assunto. Ela gravou com a gente para o documentário Justiça e Paz em Casa. Vamos ver. A violência contra a mulher, a violência doméstica em geral, é um dos temas mais candentes que nós temos hoje. E até há relativamente pouco tempo não se cogitava de dar por às claras o que se passava dentro de casa. E não era incomum a gente ouvir que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isto fez com que a violência crescesse e ficasse cada vez mais dentro de quatro paredes, porque era um espaço que ficava impossível de o próprio Estado, juiz, o Estado que defende direitos, tomar alguma atitude. A ministra acaba falando em silêncio, né? E a pior resposta nesses casos? O silêncio e a invisibilização. O silêncio é uma face dessa invisibilidade que se dá ao problema, ao sofrimento da mulher. Não é? Então, quando você invisibiliza, você não percebe e você, então, não enfrenta, não procura resolver, não procura superar. Para mim, são parceiros, né? Silêncio é quase sinônimo de invisibilidade, mas é a face mais concreta dessa invisibilização. E a política judiciária de enfrentamento à violência doméstica institucionalizou uma campanha que já estava em curso desde 2015, encetada, liderada pela ministra Carmen Lúcia, que fez com que o próprio Conselho Nacional de Justiça tirasse da invisibilidade a questão do enfrentamento à violência doméstica, porque pela primeira vez o relatório Justiça em Números passou a separar esses dados, a demonstrar, a trazer a público os dados do enfrentamento à violência. E com isso tornou possível verificar se as ações que o judiciário precisava tomar, quantas varas precisava aumentar, como atuar, o que precisava adequar para cuidar desse tema com propriedade. Agora, como é que essa mulher enfrenta, quebra essa invisibilidade, Ana Paula, sai desse casulo e cria coragem para isso? O que as pesquisas mostram? É fundamental que existam redes de apoio, né, institucionais e não institucionais, redes de mulheres, né, redes dos atores do sistema de justiça, dos atores do Estado, que esses serviços sejam amplamente conhecidos, né, que sejam expandidos e divulgados e que outros atores, como professores, né, como psicólogos, assistentes sociais, outros atores estejam engajados nessa dimensão, né? Então, uma pesquisa recente sobre o feminicídio na mídia mostra que ainda há uma menção muito rara a essa expressão, feminicídio, e essa expressão ela tem um caráter fundamental do ponto de vista prático e do ponto de vista simbólico também, porque ela representa o reconhecimento do fenômeno, né, dentro do Código Penal brasileiro, e a mídia tem um papel fundamental. Quando usa a expressão correta, ela mostra que o assassinato de mulheres por serem mulheres é um problema público e é um problema relevante. Então, quando a mídia menciona essa expressão e quando deixa de usar, por exemplo, a expressão crime passional, e que a gente viu nessa pesquisa, a gente analisou, a professora Lourdes Bandeira é a coordenadora dessa pesquisa, né? De 2015 a 2018, a gente analisou todas as menções ao feminicídio na mídia, assassinato de mulheres na mídia, em 20% dos casos ainda se usa a expressão crime passional. E é muito comum que a mídia também reporte situações como
justificativa do caso está sendo analisada, as causas do caso estão sendo pesquisadas. A causa é a misoginia, né? A causa é uma violência estrutural, né? A causa já está lá. Exatamente. Então, é muito importante que outros atores também reconheçam a importância de enfrentar a violência contra as mulheres, né? Do ponto de vista prático e do ponto de vista simbólico e cultural. Quando a gente fala também violência contra a mulher, é violência contra a família e que se espalha para a sociedade também. O mote, inclusive, da campanha Justiça pela Paz em Casa é essa necessidade de pacificar as relações no sentido de, da casa, a paz ganhar as ruas e a sociedade como um todo, porque não é a base é esse núcleo menor. E essa política, então, ela estabelece 3 eixos principais que começam com essa estruturação das coordenadorias para fazê-lo atuar dentro dessa perspectiva. Outra, esforços concentrados, que aí foi institucionalizado o programa Justiça pela Paz em Casa, esforços concentrados de julgamento, mas mais do que isso, capacitação dos juízes, formação continuada, porque os juízes, os profissionais passam pelas varas e é necessário que quem cuida da matéria esteja devidamente atualizado sobre ela. Também, além do esforço concentrado de julgamento e dessa capacitação, a divulgação para a sociedade. As Semanas Justiça pela Paz em Casa, além dos esforços concentrados de julgamento, além do esforço em si, que vai desde júris, são mais de 1000 júris realizados, nós estamos entrando no 4º ano, júris específicos sobre feminicídio, embora a lei seja mais recente, mas de mulheres que foram mortas por serem mulheres. Além disso, há todo o envolvimento da sociedade, a campanha de divulgação, mobilização, para que a rede se fortaleça e para que todos entendam que esse é um esforço que deve ser de toda a sociedade em conjunto, todos os atores, escolas, trazer a comunidade, mostrar que isso não é uma questão só das mulheres, é uma questão da sociedade e que é uma questão de violência que contamina os descendentes, não é? As pessoas que integram uma família onde há essa violência. O José Raimundo, o professor José Raimundo, divulga uma pesquisa recente, encomendada pelo Instituto Maria da Penha, apoiado pela ONU Mulheres, inclusive, em que mostra que a mulher, os descendentes de uma mulher que sofre violência doméstica tendem a ser um futuro agressor ou uma futura vítima. Não é? Quer dizer, comprovado, foram 10.000 mulheres pesquisadas nas capitais do Nordeste inicialmente, mas quer dizer, é muito importante essa atuação para a mudança do panorama. Eu vou pedir um tempinho aqui para as duas, porque o Fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minuto. O intervalo é curto, até já. O Fórum está de volta e o nosso assunto aqui hoje é o combate à violência doméstica contra a mulher. A gente conversou com a Maria da Penha, farmacêutica, que dá nome à lei. Ela falou com a gente para o documentário Mulheres Além do Tempo. Este ano estamos completando 12 anos da Lei Maria da Penha. E veja que são pouquíssimos municípios que têm as políticas públicas que podem atender a essas mulheres vítimas de violência doméstica. Quanto à cidade, o Estado é mais adiantado, o Estado é mais presente nas questões da civilização, da questão em especial em questão da mulher. Nessas cidades são criadas políticas públicas que fazem com que a lei saia do papel. Mas existem municípios, principalmente os pequenos municípios, que não têm nem ao menos o centro de referência da mulher para que a mulher se oriente sobre os seus direitos. E é uma falta de compromisso do gestor público, além também de não atender a recomendação de investir em educação. A educação deveria levar esse tema a partir do ensino fundamental, médio e universitário. Fundamental para desconstruir isso na cabeça das crianças e elas entenderem que aquela educação, entre aspas, que elas recebem em casa, de ver seu pai batendo na sua mãe, aquilo é errado. Na análise ali da Maria da Penha tem denúncia, educação, as desigualdades pelo país. O que você destaca, como é que você recebe essa fala aí, André Mara? A Maria da Penha tem razão. Falta ser
acrescentado, ser incluído nos currículos. Eu não sei se está nessa base curricular que foi implementada agora, mas isso independe porque cada município, cada lugar, cada estado pode incluir esse tema da violência doméstica e familiar no currículo educacional. É preciso, efetivamente, que se atue em cada rincão, em cada lugar onde existem pessoas, afinal de contas, como não é um problema só de mulher, é um problema de pessoas, de relacionamentos, e estão em todos os lugares. Por isso que a política judiciária, além daqueles eixos que falei, da estruturação do poder judiciário e do esforço de julgamento, da capacitação, também foca a questão dos dados, da coleta dos dados, da fidedignidade. O Departamento de Política Judiciária, de Pesquisa Judiciária do Conselho Nacional de Justiça tem realizado pesquisas, inclusive o ano passado foi apresentado o relatório de uma pesquisa sobre a atuação dos juizados de violência doméstica e familiar ao longo do país. E agora fez uma parceria com o IPEA, que já está começando, essa semana já estão treinando as pesquisadoras para verificar em todo o país a qualidade do atendimento à vítima de violência doméstica e familiar. Quer dizer, sem os dados é impossível ter o retorno, porque uma política só é implementada, só é executada, só é até planejada a partir da realidade que se retrate. Bom, num município onde não haja nada, não é? Então, é preciso que faça mais do que aquele onde já tem, às vezes tem desenhado somente no papel, mas falta uma verdadeira efetividade. Então, ela está correta em sua avaliação. Você, Ana Paula? Eu acredito que as pesquisas elas têm uma potencialidade também de prevenir, né, novas ocorrências. E aí, nesse sentido, é muito importante destacar um aspecto que a gente analisa bastante a oferta dos serviços, né? O Poder Judiciário tem tido um papel importante divulgando relatórios sobre a espacialização das suas varas, né, exclusivas, e isso é muito fundamental. Mas a gente também precisa desenvolver mais pesquisas sobre o perfil das mulheres em situação de violência, porque esses são dados de demanda que são imprescindíveis para que a gente possa formular políticas públicas adequadas às pessoas que mais necessitam delas. É verdade que a violência contra as mulheres é um fenômeno complexo que atinge mulheres das mais diferentes classes sociais, escolaridades, né, idades, sexualidades. Ela é muito ampla nesse sentido, mas existem mulheres que ainda estão em maior grau de vulnerabilidade do que outras. Então, desenvolver políticas que levem em consideração as especificidades das mulheres negras, das mulheres transexuais, das travestis, das lésbicas, né, é fundamental para que a gente possa superar aquela invisibilidade sobre a qual a gente estava falando antes, né? Produzir um processo de reconhecimento de um problema público que tem multifatores e que tem fatores que estão apoiados nessa violência de gênero, que é fundada no patriarcado, mas que tem diferentes matizes quando vai ocorrer, né? A violência contra lésbicas, por exemplo, tem a ver com uma correção, né? Uma tentativa de correção, né? De uma sexualidade que é considerada incompreensível, né? E, além disso, essas pesquisas, então, elas tendem a gerar dados mais capazes de responder a problemas. E a aprendizagem baseada em problemas dentro da educação não é nada mais que isso. É você desenvolver conteúdos pautados na realidade da vida das pessoas. Porque as crianças estão falando de violência dentro da escola, estão vivenciando violência. Então, uma abordagem baseada nos direitos humanos e nos direitos humanos das mulheres me parece algo que pode aprofundar a nossa democracia. A Lei Maria da Penha também foi discutida no plenário do Supremo Tribunal Federal. E esse é o destaque do quadro Olha o Direito Aí, desta edição do Fórum. Onde houver e enquanto houver uma mulher sofrendo violência nesse momento, em qualquer lugar desse planeta, eu me sinto violentada. Eu cresci ouvindo frases que eram frases de efeito, que eram frases de brincadeira, que eram frases, muitas vezes, ditas num tom jocoso, que é uma das formas de desmoralizar os direitos. De grandes até pensadores, de grandes escritores, que toda mulher gosta de apanhar. Não todas não, só as normais. Ele pode não saber por que está batendo, mas ela sabe por que está apanhando. Fulano, fulano bate, mas ele tem mulher bife, quanto mais bate, melhor fica. Cansei de escutar isso e continuo escutando
E essas são situações que nos desmoralizam, que nos violentam no dia a dia. A gente separou mais alguns dados sobre esse assunto. Veja aí. O fortalecimento da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher é uma das metas do Conselho Nacional de Justiça. Até 2006, quando a Lei Maria da Penha foi criada, havia só 6 varas exclusivas em violência doméstica no Brasil. Hoje, são mais de 130. Além disso, existem quase 260 unidades judiciárias, com equipes multidisciplinares, para atender vítimas de violência doméstica. Uma pessoa nessa situação, que é vítima hoje, faz o quê? André Mara, onde vai e procura o quê? Ela deve romper a barreira do silêncio. Através do 180, buscando ajuda com vizinho, tem que pedir ajuda. Isso não quer dizer, tem que buscar ajuda, ir à delegacia, nós temos delegacias especializadas, mas não se intimidar, pedir socorro e mais. Pedir parece uma coisa assim, estou pedindo um favor, não. Exigir que o seu direito de ser assistida, atendida e protegida seja cumprido. O que mais, Ana Paula? Exatamente. O Disque 180 é um patrimônio nosso, né? Nós conquistamos, depois da Lei Maria da Penha, essa atenção, esse olhar do Estado para um problema público, um problema amplamente difundido. Nós precisamos falar sobre isso. Então, procurar as redes estatais e as redes não estatais. E mais importante, eu acho, me parece, é não se sentir culpada pela violência. Muito embora a sociedade produza essa cultura de que as mulheres são parte, de que elas são culpadas por aquele fenômeno, né? Seja porque é uma mulher que não faz o jantar direito, uma mulher que não atende aos deveres matrimoniais, isso não existe, né? A mulher saber que ela não é responsável pela violência e buscar ajuda do Estado e de outras redes de mulheres, outras redes de apoio, para que ela possa sair do ciclo de violência. E nós temos várias associações, entidades de proteção. Muitas vezes se sente mais difícil de ir à delegacia, mas temos associações, é só procurar. Hoje, quase todos têm o acesso às redes sociais, à internet, e buscar associação de apoio às mulheres. Nós temos, em todos os estados, nós temos essa rede que que se fortalece, inclusive, quando pode atuar. André Mara, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Ana Paula, obrigado também. Obrigada pela oportunidade. Bom, eu agradeço também a você que assistiu ao fórum aqui de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br e para falar com a gente, mande um e-mail forum@stf.jus.br. Para terminar, tem música. A gente separou um clipe com a participação de várias mulheres interpretando uma música da Elza Soares. Um abraço e até o próximo programa. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho nos colares. Digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender.